Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas da cultura brasileira. Eu sou Andrioli Costa, o colecionador de sacis, e serei seu guia. E no episódio de hoje, eu tenho o prazer de receber de volta no nosso programa Rudá K. Andrade, escritor, cineasta, um artista completo. E a gente vai conversar com ele hoje sobre o lançamento do seu novo livro, A Arte de Devorar o Mundo, Aventuras Gastronômicas, de Oswald de Andrade. Tudo bom, Rudá? Salve, boa tarde, queridos ouvintes. Andrioli, obrigado novamente por estar aqui com você, batendo esse papo, que é sempre gostoso e trazer ideias e revelações. Maravilha. Rudá, então, para que quem não te conheça, né, comece a entender um pouquinho quem é você, gostaria que você se apresentasse, então, para os nossos ouvintes, dizendo quem é Rudá K. Andrade. Olha, então, eu sou um cara aqui de São Paulo, é, com os antepassados aí ilustres, né? Que eu costumo chamar, inclusive, de nossos avós, não? Eu gosto de compartilhar isso, não ser só uma carga minha, né? Mas sim de todos. Então, eu sou neto do Oswald de Andrade, do Oswaldão e da querida Pagu, da Patrícia Galvão, né? E então eu vim aí no mundo, fiquei andando, perambulando bastante por ele aqui, principalmente no Brasil, onde eu aprendi a comer, a conversar, a entender, né, essa história aí grandiosa que é o Brasil, e caminhando, fotografando, pensando, conversando, comendo, e assim eu me formei, né? Me formei, sou um historiador, trabalho com audiovisual, trabalho com literatura, e também sou sociólogo como o Andrioli, né? Ah, Somos parceiros, colegas nessa atividade, buscando talvez hoje em dia mais ser um saciista do que um sociólogo, mas estamos no mesmo barco. muito bom, Rudá. Eu vou jogar uma pergunta ampla aqui para ver o que você traz para a gente. O que, como é ser neto de Oswald de Andrade? Ah, bicho, isso aí, assim, nossa Senhora, por isso que eu divido essa responsabilidade com os outros, né? Somos todos netos do Oswaldão, né? Aqueles que chegam, que gostam, querem, né, se aprofundam nos textos dele, nas reflexões sobre antropofagia. Oswaldo é uma luz, né? É um candeeiro vivo, aí, um holofote que me ilumina em várias questões, né? Assim, principalmente no que abrange a questão da literatura e da filosofia, né? Pensando na questão da antropofagia, ele me ilumina assim, né? Ele é um farol, mas ele também é um biscoitão, né? Ele também é um pão assim bem nutritivo que a gente pode mastigá-lo, né? Para quê? Para gente que ele ajuda a gente a entender o nosso dia a dia, né? Os nossos problemas, a nossa história. Então é por isso que eu me alimento dele desde pequenininho, né? Porque eu creio que ele fortalece a gente. Então, eu estar próximo, né, dessa família, estar nessa família mesmo, eu, enfim, né, tive sempre a luz do Oswaldo, assim, né, nas minhas aventuras, enfim. Ao mesmo tempo, Andreoli, eu vou dizer que tem essa carga, assim, né? Puxa, É, tudo que eu faço tem essa luz, né? Todo passo que eu dou, mas, né? Então compara, né? Entra num esquema comparativo muitas vezes, e isso é difícil também, né?
Mas eu acho que eu consegui superar um pouco isso a partir do momento que eu fui construindo, de fato, meu caminho. Enfim, né, eu acho que quando eu saio de São Paulo também isso se quebra um pouco, né? Eu tive a oportunidade de morar em Minas e lá eu me desenvolvi muito nesse sentido também autônomo, assim, sabe? Consegui sair um pouco dessa luz e trabalhar as minhas coisas e ser reconhecido também, né? Por essas outras atividades no audiovisual ou mesmo na literatura, sem precisar resvalar nesse holofote oswaldiano, né? Sim. Então, eu acho que é isso, assim, é um jogo divertido, às vezes mais tenso, mas é isso, né? A gente cumpre o papel da onde a gente veio, né? Eu acho que essa pergunta, assim, caberia a todos, caberia inclusive a você, pô, como que é ser, né, neto do seu avô, né? Somos Claro. sempre remanescências, somos sempre pessoas que continuamos, né? Mesmo não querendo, a gente vai continuar as histórias, né? Mesmo quando a gente nega, a gente vai estar continuando essas histórias. E seu Então, pai é Rudá também, né? isso. Meu pai é o Rudá de 1930, né? Talvez o primeiro Rudá branco, muito provavelmente, né? Não indígena. E, e aí pegou, né? Agora o mundo todo aí tá ficando Rudá, a gente ainda vamos dominar o mundo para encher ele de amor. Para quem não pegou a referência, né? Rudá, é Deus do amor. E o seu pai era Rudá Poronominari ainda, né? Que também é o nome de um herói mítico. Não sei muito dele, mas eu sei que é uma figura imponente, né? Parece que ele é um estilo trickster Macunaíma, assim, ou Uhum. Poronominari, né? Também malandro, enfim, resolve as coisas no jeitinho, mas assim falta realmente, enfim, informações mesmo sobre a origem desse nome, né? O Cascudo tem um pouquinho, uma referência aqui, outra ali, mas de fato eu ainda não cheguei assim, tipo, na origem, como é que o Oswaldo chegou no Poronominária. Talvez lendo O Selvagem, do General Couto de Magalhães, né, que foi uma fonte muito forte Uhum. para os modernistas daquela época. Você conhece, André? Conheço o Selvagem. É uma obra muito curiosa, né? Assim, tem umas descrições estranhas Uhum. ali, o Saci com ferida no joelho, mas isso é interessante. Sim, sim. O que é, se você tem o nome do amor aí, né? Como é que é o amor para você? O amor é o afeto, né, cara? O afeto é aquilo que é a relação com os outros, né? Ah, acho que uma das receitas, dos ensinamentos, dos conselhos, né, que Oswald me deixou mais forte é justamente comer o outro, né? É mastigar o outro, não no sentido sexual, né? Mas no sentido justamente afetivo, né? No sentido Hum, das relações, né? comungar, Do né? amor, comungar, né? É trocar, é se relacionar, né? Ninguém é sozinho, né? É sempre com o outro, né? Então é nesse sentido que a gente há de mastigar o outro, respeitar o outro, ter o afeto, né? Ter o carinho, ter o amor. Então o amor é fundamental para a condução da vida, para a condução das relações, né? Para a condução do mundo, né? Sem ele não, é só guerra, né? Com Também certeza. precisa. Então você, né, faz uma biografia gastronômica de Oswald de Andrade junto com a Márcia Camargos. Me conta um pouco como que surge esse projeto. Tá bom. Então,
era uma ideia que eu já tinha há um tempo, né? Comecei a viajar nela, acho que há uns 15 anos atrás, alguma coisa assim. Mas eu sei que o primeiro passo que eu dei, de fato, foi com a Márcia Camargos, né? Logo após o falecimento do meu pai, em 2009. Uhum. Eu me encontrei com a Márcia e a gente trocando ideia e ela já tinha feito, né, junto com o Vladimir Saqueta, na mesa com Lobato, né? Sim. Então eu me aproximei dela e a gente fechou uma ideia de trabalhar juntos, né, desenvolver esse trabalho e aí a gente, né, tipo, fazer uma mesa com o Oswaldo, né? Esse era o trabalho que a gente se propôs. E aí começamos. Então, a gente fez uma primeira e única e exclusiva e grande entrevista com Adelaide Guerrini, que foi casada com meu tio, o tio Noné. Aliás, deixo um toque aí para você, Andreoli, conhecer a obra do meu tio Noné, também chamado José Oswald, né, de Andrade, e ele foi um pintor fabuloso, e um pintor, assim, foi um folclorista, né, então muitos anos da vida ele pesquisou o folclore, ele foi desses grupos do folclore dos anos 60, 70, talvez até 50. Ele tem um livro de Saci, né, o Saci Foi para a Lua, com desenhos dele. Cara, ele tem um trabalho bem interessante, umas pinturas, né, com seres do folclore, Exus, com temáticas populares. Esse foi meu tio Noné, cara, fabuloso, mas eu não conheci ele não, ele faleceu em 72. Mas ele e Adelaide, né, conviveram juntos durante uns 4, 5 anos com o Oswald, porque o Oswald estava casado com a irmã de Adelaide, a Julieta Guerrini. Então eu pude, nessa conversa com a Adelaide, onde a Marcinha Camargo estava junto, a gente entrevistou ela e encontramos várias referências sobre alimentação, né? Sobre o que Oswaldo gostava, como que era a relação dele na cozinha, a relação dele com as enfermidades que vão baqueando ele ao longo dos anos, né, no final da vida. E então, assim a gente começou em 2009 essa entrevista. Aí, enfim, né, não conseguimos virar com o Senac na época, que era a ideia, que foi quem publicou o primeiro livro lá do Lobato. E aí o mundo andou, né, cada um foi para um lado. Marcinha foi para Paris, França, né? para a França. E eu fui aqui até perceber a oportunidade de tocar o projeto com um edital do PROAC aqui em São Paulo, em 2019 eu prestei e aí enfim, fomos contemplados e no projeto eu chamo a Marcinha para quê? Para fazer o prefácio, né? Para, enfim, entrar nessa festa aqui também, escrevendo o prefácio, e ela me presenteou com um belíssimo prefácio, enfim, né, que ela esmiuça assim, os caminhos que eu perpasso e elogia e dá aquele, enfim, né, foi ótimo assim, a participação dela. Você já tinha o livro escrito, então, quando você manda projeto, ou você escreve durante a pandemia? Escrevi durante a pandemia, rapaz. Como é que foi o projeto foi aceito em 2019. Uhum. Foi terrível, cara, porque não tinha eu sozinho, né? Assim, foi agoniante. Inclusive, quando eu falei com a Marcinha falou, não, então faça o seguinte, me entregue o texto pronto. Então, eu não podia nem ter a consultoria dela. Eu falei, não, vou entregar o texto pronto. E aí eu ralei aqui sozinho, só que
não tinha, eu não pude visitar o IEB, né, que é o Instituto de Estudos Brasileiros aqui na USP, né, Uhum. que tem cardápios dos modernistas, né, que eles colecionavam, que tem várias documentação. Não consegui chegar na documentação do IEL, lá de Campinas, que é o Instituto de Estudos Linguísticos, onde está o acervo do meu avô. Então, eu fiquei ilhado aqui, trabalhando com fontes bibliográficas que eu tinha nas mãos e a ajuda da internet, que é um mundo também, né? Então, a partir desse material bibliográfico, a partir da minha experiência, né, das histórias que eu fui guardando, ouvindo na vida, eu fui cruzando, né, as histórias, porque o livro é assim também. Outra fonte é a própria literatura oswaldiana, né? Quer dizer que eu repassei a literatura dele, os livros, os textos, os versos, poemas, buscando referências gastronômicas que ele pudesse colocar lá, né? Uma Uhum. bem clara está no Manifesto Pau-Brasil, onde ele cita o vatapá, né? Enfim, ele cita diversas comidas, né? O milho, a cachaça. Então eu fui buscando essas referências, né? Que iam também ajudando a montar a estrutura do livro. As referências mais fortes, assim, que guiaram mesmo, são as biografias. Uhum. Oswald tem uma biografia, uma autobiografia, né? Uma autobiografia que foi um plano que ele não conseguiu finalizar. Então, é só a primeira parte. Ele falece antes. Então, é a primeira parte, um homem sem profissão, sob as ordens de mamãe, e conta até um pouquinho antes da semana de 22. O próximo livro seria a semana de Puxa, 22, que ele não pôde, que azar, nossa. completar. E aí, seguindo as biografias, eu segui a Maria Eugênia Boaventura, fez uma biografia Entre o Salão e a Selva, e da Maria Augusta Fonseca, que tem outra biografia do Oswaldo. Então, esses foram os meus guias, assim, né? Então, o livro tem essa linearidade da vida, assim, né? Ele na infância, ele na juventude, né? Ele no modernismo, ele no comunismo, né? Até Isso ele retomar e, a antropofagia. e o Mário de Andrade, ele tinha muitas cartas, né? O Oswald também era de escrever cartas. Você tem esse Ah, acervo em algum lugar? tá no IEL, No lá IEL. em Campinas, no Uhum. Instituto de Estudos Linguísticos de Campinas, né? Tem, assim, todo mundo, né, escrevia cartas naquela época, assim, então tem muitas cartas, era o caminho que eles tinham para se comunicar, né, ainda mais viajando. Então são cartas e telegramas, né, muitos telegramas, era a época de telegrama também. Então tem cartas. Eu Mas tive isso acesso não tá publicado em lugar nenhum ainda. putz, teria que garimpar, não sei, não lembro de nenhum livro assim específico, cartas entre Oswald Uhum. e Tarsila, não lembro, mas pode ter alguma coisa assim, né? Eu tinha umas cartas famosas assim, tem muito de Oswald de Tarsila para Mário e de Mário para o casal, né? Nesse período que Oswald e Tarsila estão lá em Paris, né? Ou viajando tal pela Europa, que é um período de 23 a 28, 29, assim, né? Que é o momento que eles estão mais indo e vindo, Uhum. né? Fazendo esse percurso né, Bom, pela Europa. falando de Tarsila e Oswald na Europa, tem um boato aí que o pessoal circula de que a caipirinha se estabeleceu na Europa a partir das festas que Oswald e Tarsila faziam lá no apartamento dela em Paris, né? Você chegou a encontrar alguma coisa dessa? Tem caipirinha no seu livro? Tem caipirinha, tem feijoada. Foi uma coisa muito interessante assim descobrir que Oswald defendia
poesia de exportação, né? No Manifesto Pau-Brasil, de 24, no amadurecimento mesmo do modernismo, ele grita lá, bicho, nossa, precisamos exportar a nossa poesia, né? Exportar a nossa cultura, né? E sair desse esse engarrafamento, né? Quer dizer, você ficar enlatado, né? Você ir para a garrafa, né? Assim, no sentido imperialista mesmo, né? Então, isso, assim, vamos exportar a nossa cultura e tal. E é engraçado que eu noto que Oswald faz uma primeira viagem, ainda com a mãe viva, por volta de, eu acho, se eu não me engano, 1912. 10 anos antes, né, da semana, 10 anos antes dele ir de novo com a Tarsila para Paris, né? E lá, naquela época, a mãe dele ficava mandando o quê? Goiabada, queijo, né, para ele lá, né? Então já tinha esse movimento dessa exportação, né? E aí, ao mesmo tempo, André, você pega e vê que eles entenderam a diplomacia que esses alimentos, né, revestidos dessa cultura, né, da cultura brasileira, podia ter lá fora, né? E era como, poxa, e até hoje, né, qualquer estrangeiro que chega aqui no Brasil, você apresenta a feijoada ou a caipirinha, né, como um cartão de visitas, né, olha, aqui tá a nossa cultura, né, como a nossa cultura. Então tinha essa questão, assim. Então eles, como o Brasil, né, como esse primitivismo, né, que os modernistas enxergavam, né, assim, era importante, e eles traziam isso, né, a partir dessas... Quer dizer, o que eu estou dizendo assim, a Europa se voltava, né, um olho para as colônias, né, tipo, assim, é um movimento que já Picasso já estava fazendo, né, quando ele vai se voltar para a ideia do primitivismo, né, do pensamento selvagem, né, da intuição. Aí você tem uma corrente, né, você tem, sei lá, Freud, né, dando base para isso, né, para quebrar com essa questão racional. E aí é onde que esses modernistas vão encontrar essas fontes? Vão encontrar na África, vão encontrar nas Américas, né, e né, com essa áurea primitiva, né, que a gente sabe hoje que não é primitivo, né? Porque o primitivo traz uma ideia de hierarquia que não é o termo correto que a gente deve trabalhar hoje, né? Nós estamos aqui usando esse termo para facilitar a nossa conversa. Uhum. Então, esses produtos, né, como a cachaça, como a caipirinha, a feijoada, a goiabada para comer com queijo lá, eram muito apreciados e funcionava como um cartão de visitas, né? Olha aqui nossa cultura, como a nossa cultura. Então isso funcionava, né, dessa maneira. Agora, André, olha, eu realmente eu achei muito... Eu não encontrei a referência, de que Tarsila colocava a cachaça, ela declarava, eu encontrei essas informações, mas eu realmente não encontrei a fonte exata. Então, para mim, parece um boato. Eu até cito no livro, mas eu não coloco a fonte porque eu não encontrei. Né? Então, parece, eu coloco assim. Mas diz até que eles, para enganar a alfândega, né, para passar a cachaça na alfândega, era declarada como perfume. Então, mas realmente eu não encontrei essas informações, assim, uma carta ou uma biografia dela, oficial, falando disso, assim, saca? Encontrei notícias, assim, sabe, em jornais, mas sem colocar a fonte. Então, parece uma coisa mais boato, mas muito interessante, muito... Uhum. Mas porque não é que não é boato, porque é boato que não...
não é válido, né? Acho que tem até é interessante assim ter essa informação, existir essa informação, mesmo que ela não seja apenas um boato, eu acho super revelador. E você tinha falado antes também, né, sobre Oswald e o Partido Comunista. Acho que é legal a gente também conhecer um pouco dessa parte, né, porque sempre falamos de Oswald entre os modernistas ali, só que depois que ele se casa com a Pagu e vai abrir um jornal próprio, né, ela com uma discussão feminista forte, ele com uma discussão comunista. E como é que foi como é que você, olhando a biografia dele, você entende esse movimento que ele fez? André, olha, ele, enfim, teve um crash, né, da Bolsa em 29, e isso fez com que ele perdesse a fortuna, né? Oswald foi o homem mais... Só um instantinho. Oswald foi um dos homens mais ricos, né, teve a família, o pai dele fez essa fortuna, né? Foi um dos homens mais ricos de São Paulo. Eles lotearam o bairro, né, Cerqueira César, que hoje abrange Pinheiros. Eles pavimentaram, botaram um bonde na Teodoro Sampaio e Cardeal Arco Verde, né, que desce da Doutor Arnaldo para Pinheiros, Vila Madalena. Né? Então, eles lotearam aquilo, eles fizeram muita fortuna. E Oswald, por má administração e por causa do crash lá da Bolsa, ele perde tudo. Né? E junto a isso, ele está se aproximando também, ele se aproxima nessa mesma época de Pagu, que se aproxima ali do modernismo como uma pessoa, assim, uma revelação dos modernistas. Olha só que artista, né, que fabulosa, tal, toda charmosa. Passado um tempo rapidinho, assim, a Pagu logo se amadurece e entende que aquele caminho era vazio, o caminho da arte moderna, né? Que aqueles intelectuais estavam trabalhando era vazio no sentido de uma melhora para o mundo, de fato, né? Por um mundo melhor, né? E, ao mesmo tempo, eles vão se encontrar, vai encontrar o socialismo, o comunismo, né? Que tá explodindo nessa época, né? Nas crises políticas, a partir de 30, principalmente, a partir de 29, é tudo muito rápido, né? Porque 29 em 30 já tem a sombra do Vargas aí, né? Crescendo, enfim. E aí que vai botar eles tudo no pau, né? Vai virar ditadura e eles vão ter que se correr, fugir dele, né? Da polícia. Minha avó vai ficar 5 anos presa. É uma tragédia, né? Mas então, Patrícia, né, Galvão, minha avó, ela logo vai falar, puxa, isso aqui é vazio, né? Isso aqui não está indo para o caminho certo, né? É um caldeirão de vaidades, enfim, né? Poxa, e enquanto a criançada está morrendo de fome na rua... Chacoalhou, né, o negócio, ela mesmo. Então, e aí o Oswald, apaixonado por ela, se envolvendo e tal, e perdeu o dinheiro. Então, o caminho é esse, não tem outro. Vai acontecer a revolução. Então, os dois partiram nessa trilha, acreditando piamente que a revolução fosse acontecer, seria inevitável, fosse acontecer dali pouco tempo. E aí, a partir daí, Oswald larga mesmo mão da sua administração. E o pai dele já tinha falecido nessa época também. Então, aí ele foi perdendo. Ele vai passar a vida toda depois procurando esses terrenos, né, vendo aquilo que não foi grilado ou empossado, assim, para ver se ele recuperava alguma coisa. Aí ele encontrava
Aí ele vendia e ele torrava grande. Sempre foi um gastão. Sempre foi um gastão. Como é que E eu foi conto para isso no livro. Como é que foi para você, então? Você já que sabia dessas histórias, você foi descobrindo ao longo da pesquisa para fazer esse livro? Porque sobre a sua própria família, né, deve dar uma sensação diferente, assim, pensar, putz, sei lá, a gente podia estar melhor se meu avô não fosse um gastão inverterado. Nada, isso aí, não. Isso aí foi assim. Ele torrou porque ele tinha que torrar mesmo. Não sei, né? Às vezes a gente até brinca assim, vovô, mas né, eu acho que sei lá, não sei, é difícil. Acho que se não tivesse ele gastado, os filhos talvez tivessem gastado, ia ser mais difícil chegar até mim. Enfim, eu acho que isso essa vida é assim mesmo, tranquilo. Você descobriu, então, coisas novas fazendo a pesquisa, ou é tudo, assim, Tá. organização de informações que você já tinha? Eu acho que sempre encontra-se muita coisa nova, né? Encontrei várias coisas interessantes, novas, mas boa parte eu acho que eu já tinha, né? Assim, linkado numa primeira pesquisa que eu tinha feito lá atrás, né? Já procurando os textos do Oswald falando de alimentação ou culinária, né? Nos textos dele, já tinha separado, então já tinha uma coisa meio mapeada, né? As histórias, né, que eu ouvia da família. Então, né, enfim, eu já tinha alguma coisa pronta. O que eu corri muito atrás, que era uma coisa que me faltava, era uma bibliografia que discutisse mais a questão da alimentação, da culinária, né? Então, eu me debrucei com mais força no Cascudo, busquei intelectuais, né, atuais aí, como o, o, o Carlos Alberto Doria, né, que tem um trabalho fabuloso sobre a culinária, né, assim, Uhum. paulista, culinária brasileira, enfim, né, e ali e também fui atrás do Máximo Montanari, que é um historiador da culinária italiano, né, mas faz um apanhado muito forte e ele aproxima a ideia da culinária com a cultura, que está tudo muito junto, né? Culinária é cultura, cultura é culinária. Enfim, mas ele esmiuça isso. Então, eu fui buscando essas bases teóricas e fui cruzando, né? Então, assim, sempre descobre coisas novas, assim, histórias do meu avô, novas também encontrei uma assim, vou dar um spoiler aqui, que eu acho ótimo, a gente está falando, né, tem uma história fabulosa dele, que é ele fugindo da polícia. Está fugindo da polícia, os comunistas, né, a polícia correndo atrás dos comunistas, ele sabe que ele vai ser preso, chega uma informação, e aí ele fala, eu vou ser preso? Então antes eu vou comer um frango a cacciatore no restaurante do meu amigo lá em Santana. E lá ele foi, pediu o frango, comeu o frango, ele já estava meio impaciente ali, não, preciso ir embora, vou fugir. Aí mas vai embora por quê? O dono pergunta, né? Não, eu vou embora porque a polícia vai vir aí. Não, polícia nenhuma vai vir aqui prender um amigo aqui na minha casa. Você pode ficar aqui escondido. E lá ele ficou umas 2, 3 semanas escondido Caramba. no restaurante do amigo, comendo do bom e do melhor, né? Então, até brinco assim, é um dos requisitos, né, para a fuga era, né, para o esconderijo era estar num lugar onde se cozinhava bem. Né? Imagina ele preso lá no armazenzinho, né, Na como que é o adega. nome? Na adega, né? Na dispensa, né? Enfim, ele deve ter se aproveitado bastante desse momento. Muito Então bom. era assim, né? Um bom vivan, né? Que percebeu, que conseguiu fazer o papel crítico, né? Desse momento assim dele, né?
Quando ele veste o casaco de ferro da revolução, né, como ele diz, aí ele faz a crítica e chega, putz, eu só consegui fazer até agora ser o palhaço da burguesia, né? Porque era o meio dele, vivia lá e fazia os poemas, mas ele enfrentava aquela burguesia, ele criticava, ele enfrentava o poder e a hierarquia, né, dessa burguesia, né, sempre com muito sarcasmo, sempre, né, desconstruindo tudo isso a partir do humor. Mas é isso, ele faz essa... Putz, eu sempre fui um palhaço da burguesia e quero... Né, e tentou mudar, né, e foi para o outro lado. Mas, de alguma forma, né, meu querido, quando a gente tem 30, 40 anos, né, de vida, num segmento, né, enfim, é difícil você mudar, né? Então, ele tenta mudar, mas ele ainda preserva os seus costumes burgueses, né? Enfim, então ele, por exemplo, eu digo isso quando a gente pega ele depois desse momento que ele rompe com o partido, né? Tem um momento que é bem tenso, que ele está fugindo da polícia, pagou preso, blá, 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 mas depois, lá para... já no final da década de 30, né, entre 35 e 40, ele já vai se amansando, e aí tem essa casa, né, onde a Adelaide, a Julieta, meu avô, Nonê, meu pai moravam, que era uma casa na Martiniano de Carvalho, aqui no Bexiga, e que não existe mais a casa e tal, mas era uma festa, e lá a gente percebe como o Oswald foi um grande anfitrião, sempre soube ser um grande anfitrião, né, de receber as pessoas, de oferecer comida, de oferecer coquetéis, né? Então era uma casa muito agitada, passou de Walt Disney a Jorge Amado, sim. Quando o Walt Disney passou por São Paulo, eles fizeram uma recepção nessa casa, né? Enfim, então porque naquela época, André, olha, era diferente, né? Qualquer um que passar, não tinha internet, enfim, né? O mundo era longe, era mais distante. Então, quem passava por São Paulo, eles faziam questão de pegar, de comer, né? Pegar, vem cá, vem jantar comigo, né? Mastigava, todo mundo junto, aquela coisa, né? Antropofagizamos o Mickey, então. Isso, já desde aquela época. Mas isso era com todo mundo, Alberto Camus, amigos do Rio de Janeiro que passassem, né, do Brasil, quem passasse por São Paulo, eles faziam questão, vem cá, né, era uma agenda concorrida, né, para os viajantes que passavam por São Paulo, porque não era só Oswaldo, né, sempre tinha outros. Sim. Né. E fala, aproveita aí para a gente ir se encaminhando para o final. É inegável esses paralelos, né? Acho que a gente não consegue escapar deles, entre antropofagizar, né, do manifesto, com o ato de comer, já que você está falando ali da relação gastronômica do Oswald. Como é que você constrói essa reflexão ao longo do livro? A antropofagia é um dos cernes do livro. Eu acredito que toda a narrativa vai sendo construída para chegar nela, né? Não é o último capítulo do livro, ainda desdobra-se mais, mas a antropofagia permeia ali, né? Porque é um passo muito... A antropofagia é praticamente aquilo que mais se aproxima de um sistema filosófico brasileiro ou da América Latina. Essa é a importância, né? É um esboço de um pensamento sistemático de como as coisas funcionam, né? Funcionam no mundo. Então, a antropofagia ela é um diagnóstico, é uma reflexão, é uma ação, né? É uma maneira de ver, entender o mundo, de mastigar, de comer,
de digerir, mas de atuar também, né? Então, eu acho que todo livro passa para chegar nesse, né, nesse turning point, né, dessa virada, que é o capítulo 8, né, do livro, que é sobre, que inclusive acho que chama A Arte de Devorar o Mundo. Estou confundindo aqui. Ó, o livrão, Opa, só conferindo aqui. bota ele mais pro cantinho direito aqui da gente. É isso aí, Arte de Devorar é o título do livro. Mais o pro outro título lado. do... Isso. Aham. Né? Legal. Aqui, tá, vamos subir. Então, esse livrão aqui é a contracapa, como o Brasil, ela é feita, é tanto como o Brasil é sugestivo assim de comer, como tipo, pô, situação que a gente chegou hoje, né? Como o Mas Brasil, interrogação, né? Isso. É uma imagem que foi feita pela minha companheira, Tarsila, e é uma couve, uma pamonha e uma massinha de farinha que a gente tingiu com repolho roxo, né? Faz uma tintura lá com ela, pintou. Então a gente foi trabalhando assim, né? E a capa foi de quem? Foi dela também? Essa capa é dela também. Essa capa, ela... Eu queria muito trabalhar. Eu tinha essa imagem aqui na cabeça, que é uma ilustração feita pelo Ferrenhac. Ah, sim, entendi. Né? Então eu tinha essa ideia, essas bochechas gordas, essa boca, né? E eu falava para ela, não, vamos fazer minha... E a Tarsila, ela também é artista plástica, e ela tem um trabalho de desenhos com linhas, assim, mas com cabelo, né? Com materiais orgânicos. Então, quando ela veio com essa ideia, falou, eu vou então desenhar com macarrão, vou desenhar com comida. E aí fomos construindo a capa e saiu essa, né? Foi esse o processo. Muito bom, interessantíssimo. Qual que é o prato que o Oswald mais gostava? Eu gostava muito de galinha cabidela, galinha ao molho pardo. Eu coloco aqui, porque o livro ele tem uma parte ensaística, né, de ensaio, né, assim que eu perpasso essa biografia culinária do Oswaldo, né, quer dizer, faço essa biografia com um ponto de vista sobre a alimentação, né, quer dizer, o que ele comia, as aventuras, as coisas que aconteceram ao redor da mesa, né? Por exemplo, a semana de 22 foi toda sempre discutida entre bebericos, comes, em festividades, em salões ou em garçonières, né? Mas sempre com alguma coisinha ali para comer, né? A comida sempre estava lá. Então, assim, eu vou buscando a vida dele a partir das mordidas que ele dava, né? Sim, a outra, porque no final de cada capítulo, aí eu rompo com essa narrativa e abro uma sessão chamada Devorações, onde eu apresento receitas que lembram meu avô, né? Receitas tipo, informações. Oswaldo gostava muito de frango ao molho pardo, então eu fui atrás, pesquisei, fiz uma releitura né, e apresento essa receita no final, né? Eu vou aqui mostrar também para ficar mais claro, né? Então, o livro ele tem então esse momento aqui, né? Devorações. Então, aí eu conto um texto. Esse aqui é o vatapá, né? Então eu abro um texto onde eu falo mais de uma experiência particular mesmo, então está em primeira pessoa o texto, aí eu faço conexões com meu pai, aí é uma coisa mais em primeira pessoa, mais íntima, né? Onde eu coloco minhas impressões e linko com essas comidas, né?
que é o vatapá, que é o que ele gostava pra caramba também, né? Gostava de quindim, tem um personagem chamado Quindim no livro Marco Zero, então coloca uma receita de quindim, coloca uma receita de rã. Rã é o começo da antropofagia, né? É a partir de um almoço com rãs. É mesmo? Que serviram rãs, que a história que eles começaram a brincar com isso. Mas parecem gente. Então somos quase antropófagos. E aí Oswaldo já toma o discurso, já fala da rã, que se transformou em gente, né, num discurso darwinista. E aí aí começa a brincadeira a partir de um jantar de rãs. Por isso que eu coloco que são os jantares. A história toda acontece a partir dos encontros em volta da mesa, né? Maravilhoso. E você, e o seu prato favorito, então? Nossa, então, eu acho que tem uma coisa assim, uma ligação do meu pai, né, muito forte, que meu pai me ensinou a cozinhar, meu pai e minha mãe, né? Então eu aprendi a cozinhar, assim, menino de apartamento, São Paulo. Então muitas vezes os finais de semana eram dedicados à cozinha. Eu estava lá com eles, crescendo, vendo. Logo fui brincar com isso também. Fui fazer meu ovo frito, minha gemada, fazer meus macarrões. Meu pai tinha passado pela Itália, ele estudou cinema na Itália. E logo no pós-guerra, na Segunda Guerra, e ele aprendeu a comer macarrão, e toda noite em casa tinha macarrão, então eu cresci comendo macarrão. Eu acho que é um dos pratos mais afetivos que eu tenho, assim, né? Enfim, Oswaldi cita aqui o Ali, né, a culinária italiana, né? Ele conclui o livro Miramar, as aventuras de João Miramar, na Itália. Enfim, tem, né, várias conexões aí. A comida italiana é um das primeiras restaurantes que se formam aqui em São Paulo, por exemplo, né? Que não tinha essa coisa de restaurante, é uma coisa que está começando no começo do século passado, né? Então, mas com as dificuldades econômicas, né, dos imigrantes, logo eles já partem para os seus empreendimentos, né, pessoais, e montam restaurantes. Então começa a pipocar os restaurantes, as primeiras cantinas, então, né, trazendo receitas da Itália. Esse universo chegou muito próximo dele, do meu pai, e eu acho que é uma das comidas que eu mais gosto hoje, sem dúvida. É um macarrão, fazer uma massa, fazer um molho, né? Um molho, eu brinco até que eu dou a receita, pomodoro a poronominari, né? Então eu vou brincando com esses nomes, né? Rã, bapuru, frango ao molho pardo, Brasil, né? Aí vai, né? O frango também foi uma experiência louquíssima, né? Porque eu colocando a situação, fazer um molho pardo, né? Fazer. Pô, Com como que você faz? com Com sangue do sangue da bicho, né? ave. E para isso você tem que matar, né? Você não vai no supermercado, compra e tal, né? Talvez antigamente fosse mais fácil, né? Assim, mas hoje em dia a vigilância sanitária não permite. Então eu tive que ir atrás de um frango, pegar o frango, enfim, matei, tirei o sangue junto com vinagre para não talhar. E aí isso aí foi uma experiência, foi uma aventura, né? Porque afinal, se a gente somos carnívoros, então vamos para as cabeças, não é não? É verdade. Eu quis passar por essa experiência, assim, de fugir da coisa do supermercado sempre pronta, né? Entregue e tal, né? Assim, você não passa por isso. Você está em São Paulo agora? Sim, em São Paulo. Estou em São Paulo, no Butantã aqui. Que se fosse, que eu lembro que você gostava muito do interior de Minas, né? Se fosse lá, era mais fácil de achar um franguinho Isso, inteiro, sim. né? Mais fácil e mais barato também. Mas eu tive que fugir aqui para o interior de São Paulo para conseguir, né? E aí foi lá, né? Em São Paulo não encontrei. Até dei uma pesquisada aqui, outra ali, mas encontrei mais fácil
Maravilha. E galinha está muito caro, frango está muito caro para você cuidar, assim, né? O milho está caro, então, Sim. nossa, eu paguei uma fortuna na galinha, no franguinho. E, Rudá, É, então conta pra gente como que a gente consegue o seu livro, onde que tá à venda, como é que faz para ter acesso. E se tem versão digital também. não, o livro não tem versão digital no momento, o livro ele tem um tratamento estético assim bem afinado, assim, foi uma luta para conseguir, né, chegar nesse resultado. Ele é capa dura, ele é um livro que Uhum. ele tem a intenção de ser um livro híbrido, né, onde ele cruza a literatura e a culinária. É um livro que é para ir para a cozinha, né, por isso é a coisa da capa dura. Então, é um livro para frequentar a cozinha, ir lá, seguir a receita, né, fazer a receita. É um livro que sempre está estimulando, né, porque é isso, eu não sou chefe, eu sou simplesmente um amador, né, um amante de cozinhar, porque então eu relato muito isso, né, incentivo as pessoas, né, vai, cozinha, faça a sua alquimia. A culinária é um caminho para o afeto, é um caminho de encontro, né? Quando a gente chama companheiro, né? O companheiro quem que é? Aquele que compartilha o pão. Essa é a origem da palavra. Então eu vou trabalhando isso e vou incentivando as pessoas, mas vai, é um caminho onde você consegue na cozinha fazer arte, né? Se relacionar, né, discutir questões, enfim, é uma questão política, buscar, né, enfim, sei lá, alimentos de boa qualidade, buscar alimentos de pequenos produtores, né, fugir dos enlatamentos, né, da culinária, né, dessa massificação, né, buscar as punks, né, os alimentos locais, cruzar eles, enfim, há um mundo, né? Eu procuro incentivar isso, né, nesse trabalho, assim, né? Tipo, ó, isso está no alcance de todos, né? É só se dedicar, partir, brincar. Acho que é isso. Mas e aí, onde que encontra o livro? O livro a gente encontra no meu site, Aí. rudakandrade.com. Ali tem uma página, né? Logo na abertura do meu site eu já cito lá, para você chegar na página certinho para comprar o livro, tem mais informações, e é isso, assim, é um livro assim, com esse cuidado, né, da diagramação, do papel. Ele foi um livro de difícil montagem, porque ele tem na parte das receitas ele é colorido, porque tem as fotos, né? As fotos que eu tirei, inclusive, né? Uma loucura, Andreoli. Fazer a comida, você morrendo de fome, e você tem que tirar a foto, bicho. Que coisa, velho, que foi torturante, mas eu consegui. Fiquei feliz também com o resultado das fotos. Então, ele é um livro muito bem acabado, muito, né, com esse preciosismo, ele tem um formato maior, diferente de um livro convencional. Então, por essas e outras, ele ainda não foi para a plataforma digital. Então, são poucos exemplares, né? São poucos exemplares. Tenho que, né, cumprir a contrapartida. Praticamente metade dos livros eu passo para a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Biscoito Então é fino, né? isso, é um biscoitinho fino. Mas E, vocês encontram no meu site, rudá.com, rudacandrade.com, e outras aventuras lá também no meu site. Tem minha produção audiovisual, outros textos, pesquisas. Foi boa. bacana. Se recentemente aí saiu a série na Amazon Prime, né, da história da alimentação do Brasil, você acha que o seu livro ele renderia também uma série aí audiovisual sobre Oswald, a semana e gastronomia? Ao certo que sim, tem muita coisa. Tem uma pesquisadora brilhante aí que me ajudou
é, me ajudou assim na leitura, né, do meu texto e conversas prévias, mas ela tem uma pesquisa belíssima sobre o Mário de Andrade e a alimentação. Quem que é? Então, assim, é Viviane Aguiar. Boa. Viviane Aguiar. Pode buscar, tem os textos dela também na internet. E então ela é bem perspicaz, assim, ela tem umas percepções assim, porque também é isso, eu cheguei agora nesse mundo da gastronomia, da culinária, enfim, tem pessoas com uma bagagem de pesquisa muito maior, assim, também, né? Então, sempre peço licença, agradeço a esses mestres, a essas pessoas que estão na ativa há mais tempo, e eu vou aprendendo com eles, né? Então, sim, se você junta, né, a pesquisa de Viviane, minha pesquisa, outros pesquisadores, o próprio Carlos Alberto Doria, enfim, você consegue criar um panorama ali, né? E a gente estava até conversando recentemente, eu fiz 3 lançamentos, né? Uma foi com a Márcia, a outra foi com a Viviane, e a última foi com a Flávia Couto, que tem uma newsletter chamada Não Fode, Não Food. Né? Não Bem food. bacana, Não Food, né? Então, eu recomendo você também chegar nessa discussão, nessa newsletter, que é bem interessante. E aí, eu conversando com a Flávia, a gente chegou bem nessa conclusão, assim, parece que tem um gap aí, né? Tem um vazio mesmo quando você chega na alimentação, falando do modernismo, né? Porque, assim, você tem grandes estudos voltados para a alimentação brasileira a partir dos relatos dos viajantes, século XIX, principalmente. E depois você tem grandes estudos, né, a partir de Câmara Cascudo, de Gilberto Freire, quer dizer, numa segunda fase do modernismo, né? E aí esse momento do modernismo estava meio que apagado, assim, né? E agora não, agora existem essas possibilidades, essas pesquisas que vêm jogando luz para esse momento, né? Que não chega no volume que na importância que por exemplo, o trabalho de Câmara Cascudo, né? Que é Claro. um monstro, né? Mas você, chegando lá no modernismo, né, estudando, fazendo leituras a contrapelo, você vai encontrar, porque é isso, todos comiam, todos gostavam de comer, e eles são, de fato, as primeiras pessoas a começar a construir uma ideia de que a culinária era um patrimônio cultural, né? A partir dessa ideia, quem ajuda eles a trazer isso muito é o Blaise Cendrars, aquele poeta modernista, era belga e veio para o Brasil e ajudou eles a entender isso, né? Eles viajaram para Minas juntos, né? Fizeram essa caravana modernista em 24, isso. E depois dessa viagem, né, Blaise sugere ali, junto com Olivia Guedes Penteado, Mário, Oswald, fazer, então, eles fazem um estatuto, né, que anos mais tarde se desdobraria no IFAM, no surgimento do IFAM. Então, é nesse momento que as coisas estão começando, ó, né, e Blaise afirma categoricamente, isso aqui tem um sistema culinário, aqui é uma diversidade, é uma riqueza. E a partir daí, cada um vai buscar, né, as suas preferências. Mário vai se aprofundar nessa pesquisa, né, da culinária. E ele tem uma perspectiva diferente, ele tem uma perspectiva de buscar... ele tem uma perspectiva de buscar aquilo que é comum, né, o que se encontra, né? Tipo, a alma do Brasil é aquilo que você encontra em todas as regiões. Não sei, estou me confundindo aí. Eita vida. Mas, assim, ele vai ter uma pesquisa muito mais profunda, eu diria, assim, né? Porque é do caráter do Mário Andradiano, né? Esse rigor na pesquisa.
E Oswald, por exemplo, ele vai cair nesse debate da antropofagia, que é né, da alimentação, que eu acho que o que Oswald vai entender, assim, apesar das diferenças, né, do que a palavra cultura hoje quer dizer e na época deles, né, queria dizer, mas, na verdade, para Oswald, eu entendo que comida é cultura e cultura é comida. Então, ele se mastiga as coisas por aí. Rodar, foi um prazer conversar contigo no dia de hoje. Queria então que você se despedisse dos nossos ouvintes, mandasse um abraço para eles, sua palavra final. É isso, agradeço demais. E é isso aí, gente. Poxa, se alimentem bem, comam, né, nossa literatura, mastiguem nossa literatura, mastiguem o Biscoitão de Oswald, né, comprem meu livro, né, leiam meu livro, vocês vão curtir, vai ser divertido, vocês vão se inspirar para chegar na cozinha, para refletir sobre a culinária, refletir sobre o Brasil, sobre a literatura, sobre nossa história. Eu acho que essa é a nossa intenção. E celebrar, né, assim, é sempre muito complexo isso, mas assim, acreditando que a celebração também é a maneira de resistir, né, de uma resistência num momento onde eu lanço um livro onde estamos entrando quase numa pandemia de fome, né? Enfim, o Brasil está numa situação muito complexa, onde a fome não está nem mais batendo na porta das casas, as pessoas já entrou mesmo, já sentou na mesa, e a gente tem que pensar, refletir e batalhar contra isso, e talvez uma das maneiras é lembrando a celebração e a força e a vitalidade que a culinária pode ter, né? E o papel disso tudo nos embates políticos, né? Enfim, no enfrentamento do agronegócio, por exemplo, né? Enfim, há várias vertentes aí que a gente precisa refletir, pensar e batalhar para mudar essa situação. Então, eu me despeço com essas mensagens, né? Vamos celebrar, sim, para resistir, mas também vamos encontrar outros caminhos aí para mudar essa situação trágica que nos vemos hoje. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Se você gostou mesmo, não deixe de nos apoiar nos nossos financiamentos coletivos que estão aqui na tela. E a gente se vê no próximo programa. Um abraço. Até mais.